Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, vamos seguir aqui com o livro A História da Igreja, nesse título aqui agora, nesse tema, né? Epístolas que foram escritas por Paulo durante seu aprisionamento. Não pode haver dúvida de que a Epístola a Filemão, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses foram escritas por volta dos últimos tempos de Paulo como prisioneiro em Roma. Ele se refere às suas prisões em todas essas cartas e fala repetidamente sobre a expectativa de sua libertação. Compare Filemão 1:22, Colossenses 4:18, Efésios 3:1, 4:1, 6:20, Filipenses também aqui. Além disso, ele deve ter estado por tempo o bastante em Roma para que as novidades sobre sua prisão chegassem aos afetuosos filipenses, e para que eles tivessem lhe enviado refrigério. As três primeiras parecem ter sido escritas algum tempo antes da Epístola aos Filipenses. Paulo fala sobre um assunto urgente, o qual teve de ser resolvido em sua epístola a eles. De sorte que espero vulo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Filipenses 2:23 e 24. As três primeiras podem ter sido escritas por volta da primavera do ano de 62 depois de Cristo e enviadas por Tíquico e Onésimo. A última no outono e enviada por Epafrodito. As três primeiras, vamos ver. Filemão, Colossenses e Efésios, para depois vir Filipenses. O irmão coloca aqui como uma das, né, últimas. A última, no outono, e enviada por Epafrodito. Supõe-se também que a epístola aos Hebreus tenha sido escrita por essa época, e cada justa consideração leva à conclusão de que Paulo foi o escritor. A expressão ao final da epístola, os da Itália vos saúdam, parecem decisivas quanto aonde o escritor estava quando a escreveu. E as seguintes passagens parecem ser decisivas quanto à época. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Hebreus 13:23 e 24. Compare isto com o que Paulo escreveu aos Filipenses. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Filipenses 2:19, 23 e 24. É difícil duvidar que essas passagens não tenham sido escritas pela mesma caneta por volta da mesma época, e que se referem aos mesmos movimentos pretendidos. Mas não iremos insistir nesse ponto. Uma coisa, no entanto, é evidente,
E a epístola foi escrita antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, pois o templo ainda estava de pé e a adoração no templo continuava inalterada. Compare Hebreus 8:4, 9:25, 10:11, 13, de 10 a 13. A absorção e libertação de Paulo. Depois de 4 anos cheios em prisão, parte na Judéia e parte em Roma, o apóstolo está novamente em liberdade. No entanto, não temos detalhes particulares quanto ao caráter de seu julgamento ou quanto aos motivos de sua absolvição. O historiador sagrado nos conta que ele ficou por 2 anos inteiros em sua própria casa alugada. Mas ele não diz o que se seguiu ao final desse período. Teria se seguido a condenação e morte do apóstolo, ou sua absolvição. E liberação, ele faz essa, que é uma pergunta, né? Nesse tempo aí, teria se seguido a condenação e morte do apóstolo, ou sua absolvição e liberação? Esta é a questão, e a única resposta certa para ela deve ser retirada principalmente das epístolas pastorais. A primeira a Timóteo e a epístola a Tito parecem ter sido escritas na mesma época. E a segunda a Timóteo, algum tempo depois. É admitido, cremos, por quase todos os que são competentes para decidir sobre tal questão, que Paulo foi absorvido e que ele passou alguns anos em viagem em perfeita liberdade, antes de ser novamente preso e condenado. E, embora seja difícil traçar os passos do apóstolo durante esse período, ainda assim podemos tirar algumas conclusões pelas suas cartas, sem invadir o domínio da conjectura. Muito provavelmente ele viajou rapidamente e visitou muitos lugares. Durante o prolongado período de seu aprisionamento, muito mal tinha sido feito pelos seus inimigos nas igrejas que foram plantadas por meio dele. Elas precisavam de sua presença, seu conselho e seu encorajamento. E pelo que conhecemos quanto à sua energia e zelo, podemos ter certeza de que nenhum trabalho seria poupado para visitá-las. A partida de Paulo da Itália. Ao escrever aos Romanos, antes de seu aprisionamento, Paulo expressou sua intenção de passar por Roma até a Espanha. Quando partir para a Espanha, diz ele, irei ter convosco. E novamente, assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Romanos 15, 24, 28. Alguns pensam que ele tenha ido à Espanha imediatamente após sua libertação. A principal evidência apresentada em favor dessa hipótese é suprida por Clemente,
um cooperador mencionado em Filipenses 4:3, que dizem que mais tarde era reconhecido como um bispo de Roma. O escritor fala de Paulo ter pregado o evangelho do leste a oeste, que ele tinha instruído o mundo todo, se referindo, sem dúvidas, ao Império Romano, e que ele tinha ido ao mais extremo oeste, ou seja, até a região da Espanha. Como Clemente foi um dos próprios discípulos e cooperadores de Paulo, seu testemunho é digno de nosso respeito. Ainda assim, não está nas Escrituras e, portanto, não pode ser considerado conclusivo. Pelas cartas mais recentes de Paulo, ele parece ter alterado seus planos e desistido da ideia de ir à Espanha, pelo menos por um tempo. Podemos tirar isso principalmente das epístolas a Filemão e aos Filipenses. Ao primeiro ele escreve, que é Filemão: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Filemão 1:22. Aqui ele pede a Filemão que espere, pois iria em breve ter com ele em pessoa. Aos Filipenses, ele escreve, e falando de Timóteo, acrescenta: de sorte que espero vô-lo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. E novamente, e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Filipenses 2:19, 23, 24. Os movimentos pretendidos do apóstolo e de seu amado Timóteo parecem muito claros nessas passagens. Era, evidentemente, o propósito do apóstolo enviar Timóteo a Filipos, assim que o julgamento terminasse, e ficar na Itália até que Timóteo retornasse com um relatório sobre a condição deles. Pode-se razoavelmente esperar que Paulo tenha cumprido a intenção que ele havia expressado tão recentemente, de visitar as igrejas na Ásia Menor, algumas das quais ainda nem mesmo tinha conhecido. Tendo cumprido os objetivos de sua missão à Ásia Menor, alguns pensam que, depois disso, ele deve ter empreendido sua viagem à Espanha. Mas sobre isso não temos informação confiável, e a mera conjectura não tem valor. Outra teoria é que ele tenha ido da Itália para a Judéia, e daí para a Antioquia, Ásia Menor e Grécia. Este esquema se baseia principalmente em Hebreus 13, 23 e 24. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Os da Itália vos saúdam. É também suposto que, enquanto ele estava esperando em Poteoli para a embarcação, imediatamente após o retorno de Timóteo, notícias chegaram ao apóstolo de que uma grande perseguição se erguia contra os cristãos em Jerusalém. Esse conhecimento tão triste encheu tanto o coração de Paulo com tristeza,
que ele escreveu sua famosa carta a eles, a Epístola aos Hebreus. Pouco tempo depois, Timóteo teria chegado. E então Paulo e seus companheiros partiram para a Judéia. Os lugares visitados por Paulo durante sua liberdade. Tendo conhecido essas diferentes teorias para examinação própria por parte do leitor, vamos tomar nota dos lugares visitados por Paulo, mencionados nas epístolas. Para pormenores sobre a perseguição, veja Joséfo. Deve ser alguns pontos, né? 29 e 1, não sei o que significa. E continua, a terceira viagem de Paulo. Algum tempo depois de ter deixado Roma, Paulo e seus companheiros devem ter visitado a Ásia Menor e a Grécia. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1,3. Sentindo-se, talvez, um pouco ansioso por seu filho Timóteo e pelo peso das responsabilidades de sua posição em Éfeso, ele envia uma carta de encorajamento, conforto e autoridade, enquanto estava ainda na Macedônia. A primeira epístola a Timóteo. Algum tempo depois, Paulo visitou a ilha de Creta em companhia de Tito e o deixou lá. Ele também, algum tempo depois, envia a ele uma carta de instrução e autoridade, a epístola a Tito. Timóteo e Tito podem ser considerados como delegados ou representantes do apóstolo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. A leitura está muito rápida, irmão. Quer que vá um pouco mais devagar? Aí está dando para compreender. Tá tranquilo, né? Tá dando para acompanhar, né? E se tiver muito corrido, dando mais uma pausa. Podem falar, eu sem problema. Estamos nesse, né? Em 3. Paulo pretendia passar o inverno em um lugar chamado Nicópolis. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Tito 3, 12. Ele visitou Troade, Corinto e Mileto. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4, 13 e 20. Vamos agora para o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. Alguma palavra aí dos irmãos que estão em comunhão? Um comentário?
O segundo aprisionamento de Paulo em Roma. Alguns supõem que o apóstolo tenha sido preso em Nicópolis, onde ele pretendia passar o inverno, e dali levado prisioneiro a Roma. Outros supõem que, após invernar em Nicópolis e visitar os lugares mencionados anteriormente, ele retornou a Roma em um estado de liberdade pessoal, mas foi preso durante a perseguição de Nero e lançado na prisão. Quanto à acusação exata que agora era feita contra o apóstolo e pela qual ele foi preso, não temos meios de verificar com certeza. Pode ter sido simplesmente a acusação por ser um cristão. A perseguição generalizada contra os cristãos agora se enfurecia com maior severidade. Não se tratava mais sobre certas questões da lei, e ele não estava mais sob os cuidados suaves e humanos de burros. Ele agora era tratado como um malfeitor, como um criminoso comum. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. 2 Timóteo 2:9. E muito diferente das cadeias de seu primeiro aprisionamento, quando ele morava em sua própria casa alugada. Muito diferente. Vamos ver aqui. Alexandre, que acreditamos ser de Éfeso, evidentemente tinha algo a ver com sua prisão. Ou ele foi um de seus acusadores, ou, ao menos, uma testemunha contra ele. Alexandre, o latoeiro, ele escreve a Timóteo: causou-me muitos males, exibiu muito mal de espírito contra mim. 2 Timóteo 4,14. 10 anos antes disso, ele tinha estado à frente como um antagonista aberto do apóstolo em Éfeso. Ele era contra o apóstolo, abertamente, né? Em Éfeso, Atos 19. Então vamos só dar uma lembrada aqui nessa parte aí, que era esse Alexandre. Parece que esse Alexandre era aquele um ourive, não lembro direito. Vamos dar uma olhada aqui. Atos 19. Estou buscando aqui o momento. Aqui, acho que começa aqui. Vou pegar um pouquinho antes, né? Aqui, vou pegar aqui do parágrafo. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo:
Depois que eu houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices. Aqui o ourives é Demétrio, né? Até aqui. As quais, havendo os ajuntados com os oficiais de obra semelhante, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem haveis e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem conhecido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Deixa eu ver aqui. E não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela, daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Mas que é um pouco mais adiante, viu? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. Deixa eu dar uma olhada aqui. E mais um pouco para baixo. Pensei que fosse ali. Aqui. Vou continuar lendo aqui. E também alguns dos principais da Ásia, que eram dos seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o nome? Qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui de Alexandre. Mas se Demétrios e os artífices que estão com ele tem alguma coisa contra alguém? Alguma coisa, é. Parece que só aquela parte ali, né? Que fala sobre Alexandre. Parece que Alexandre era um dos artífices também. Acho que ele queria falar alguma coisa aqui. Pois bem, parece que a cena vem aqui, né? Vamos continuar lá. E a gente parou aqui. 10 anos antes disso, ele tinha estado à frente como um antagonista aberto do apóstolo em Éfeso, Atos 19, Alexandre. Ele pode agora ter procurado vingança, colocando informação contra o apóstolo perante o prefeito. O fato de ser o mesmo Alexandre de Éfeso parece claro, considerando o que ele descreve a Timóteo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, segundo Timóteo 4,15. Durante a primeira e extensa prisão de Paulo, ele estava cercado por muitos de seus mais velhos e valorados companheiros, a quem ele chama de cooperadores e prisioneiros comigo. Por meio destes, seus mensageiros, embora acorrentado,
e preso em um único local, ele continuou em constante relação com seus amigos por todo o império e com as igrejas dos gentios que ainda nem tinham visto sua face. Mas seu segundo aprisionamento estava em perfeito contraste com tudo isso. Ele estava longe de todos os seus companheiros de costume. Erasto ficou em Corinto. Trófimo foi deixado doente em Mileto. Tito tinha ido a Dalmácia. Crescente a Galácia. Tíquico tinha sido enviado a Éfeso. E Demas o tinha abandonado, amando o presente século. 2 Timóteo 4:10. O apóstolo estava agora quase que inteiramente sozinho. Só Lucas está comigo, diz ele, 2 Timóteo 4:11. Mas o Senhor pensava em seu solitário e abandonado servo. Um feixe luminoso, a partir da fonte de amor, brilha em meio à escuridão e melancolia de sua prisão. Havia alguém fiel em meio à deserção geral. E alguém que não se envergonhava das cadeias do apóstolo. Quão peculiarmente doce e refrescante para o coração do apóstolo deve ter sido o ministério de Onesíforo naquele tempo. Nunca poderá ser esquecido. Onesíforo e sua casa, que Paulo relaciona consigo mesmo, serão guardados em memória eterna e deverão colher o fruto de sua coragem e devoção ao apóstolo para sempre e sempre. Estive na prisão e foste me ver. Leia Mateus 25, 31, 40, até 46. No que diz respeito às circunstâncias do julgamento de Paulo, não temos informação certa. Muito provavelmente, na primavera de 66 ou 67 depois de Cristo, Nero tomou seu lugar no tribunal, cercado por seus jurados e a guarda imperial, e Paulo foi levado à corte. Temos razões para acreditar que o espaçoso lugar se encheu de uma multidão promíscua de judeus e gentios. O apóstolo estava mais uma vez diante do mundo. Ele tinha novamente a oportunidade de proclamar a todas as nações aquilo que pelo qual ele tinha sido feito prisioneiro. E todos os gentios a ouvissem, 2 Timóteo 4,17. Imperadores e senadores, príncipes e nobres, e todos os grandes da terra deveriam ouvir o evangelho da graça de Deus. Tudo o que o inimigo tinha feito se torna um testemunho ao nome de Jesus. Aqueles que antes eram inacessíveis ouvem o evangelho pregado com poder do alto. Seria bastante proveitoso nos demorarmos nessa maravilhosa cena por alguns momentos. Nunca antes houve tal testemunho no pretório de Nero. A sabedoria de Deus em tornar todos os esforços do inimigo em tal testemunho é a mais profunda, enquanto seu amor e graça no Evangelho brilha, inefável e igualmente para todas as classes. O próprio apóstolo comanda a nossa devota admiração.
Embora nesse momento seu coração estivesse quebrado pela infidelidade da igreja, ele permaneceu forte no Senhor e na força do seu poder. Ele tinha uma oportunidade de falar de Jesus, de sua morte e ressurreição, de modo que a multidão pagã pudesse ouvir o evangelho. Sua idade, suas fraquezas, sua forma venerável, seu braço agrilhoado, tudo isso tendia a aprofundar a impressão de sua eloquência viril e direta. Mas felizmente, temos um relato de sua própria pena na primeira audiência de sua defesa. Ele descreve assim a Timóteo, imediatamente após o evento: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, 2 Timóteo 4, 16, 17. Observe agora e veja o santo escolhido de Cristo em triunfo usar cadeias como seu Senhor. Nenhum temor irá desviá-lo ou abatê-lo. Sua vida é Cristo, sua morte é lucro. Algum comentário, irmão? O martírio de Paulo. Embora não tenhamos registro do segundo estágio de seu julgamento, temos motivos para acreditar que se sucedeu pouco tempo depois do primeiro, o que terminou em sua condenação e morte. Mas a segunda epístola a Timóteo é o divino registro do que estava se passando em sua mente profundamente exercitada nesse solene momento. Sua profunda preocupação pela verdade e pela Igreja de Deus. Seu comovente carinho para com os santos e especialmente para com o seu amado filho Timóteo. Sua triunfante esperança frente ao imediato prospecto do martírio. Tudo isso só pode ser dito em suas próprias palavras. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. O tribunal de Nero aqui desaparece de sua vista. A morte em sua forma mais violenta não exerce nele terror. Cristo em glória é o objetivo de seus olhos e de seu coração. A fonte de sua alegria e de sua força. Sua obra foi concluída e as fadigas de seu amor se cumpriram. Embora prisioneiro e pobre, embora velho e rejeitado, ele era rico em Deus, ele possuía Cristo, e nele todas as coisas.
O Jesus que ele tinha visto em glória no início de sua jornada e que o tinha feito passar por todas as provas e trabalhos pelo Evangelho, era agora sua posse e sua coroa. O injusto tribunal de Nero e a espada manchada de sangue do carrasco eram para Paulo apenas mensageiros da paz, que tinham vindo fechar seu longo e cansativo caminho e introduzi-lo na presença de Jesus em glória. A hora, a hora tinha agora chegado em que Jesus, que o amava, o levaria para si mesmo. Ele tinha lutado o bom combate do Evangelho até o fim. Ele tinha terminado seu curso e agora só lhe faltava ser coroado quando o Senhor, o justo juiz, aparecer em glória. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos simultâneos testemunhos da antiguidade de que Paulo sofreu martírio durante a perseguição de Nero. E muito provavelmente, em 67 depois de Cristo, como cidadão romano, ele foi decapitado em lugar de ser flagelado e crucificado ou exposto a torturas terríveis que então tinham sido inventadas para os cristãos. Como seu mestre, ele sofreu fora da porta. Hebreus 13, 12. Há um local na via Hóstia, mais ou menos 2 milhas para além dos muros da cidade, onde supõe-se que seu martírio aconteceu. Ali, o último ato da crueldade humana foi executado. E o grande apóstolo finalmente estava fora do corpo e habitando com o Senhor, 2 Coríntios 5, versículo 8. Seu espírito fervente e feliz foi libertado desse frágil e sofrível corpo. E o desejo há muito acalentado de seu coração foi cumprido. Partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1, 23. Vamos ver aqui esse próximo aqui, senão a gente dá uma paradinha, né? Não ficar muito longo aqui. Dá para ler. Tabela cronológica da vida de Paulo. Ano 36, conversão de Saulo de Tarso, Atos 9. Anos 36 a 39. Em Damasco, prega na sinagoga, vai à Arábia, retorna a Damasco, foge de Damasco. Sua primeira visita a Jerusalém, 3 anos depois de sua conversão. Dali parte para Tarso, Atos 9, 23, 26, Gálatas 1, 18. Anos 39 e 40. Paz nas igrejas judias. Atos 9, 31. Anos 40, 43. Paulo prega o evangelho na Síria e Cilícia. Gálatas 1, 21.
Interessante essa cronologia, né? Um período de duração incerta. Durante este tempo, ele provavelmente sofre a parte principal dos perigos e sofrimentos aos quais se refere ao escrever aos Coríntios, 2 Coríntios 11. Ele é trazido de Tarso para a Antioquia por Barnabé, e fica ali um ano antes da fome, Atos 11, 26. Ano 44, a segunda visita de Paulo a Jerusalém, com a coleta, lá em Atos 11, 30. Ano 45, o retorno de Paulo a Antioquia, Atos 12, 25. Anos 46 até 49. A primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. Vai para o Chipre, Antioquia na Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, e de volta pelo mesmo caminho até a Antioquia. Ele fica por um longo tempo na Antioquia. Dissensões e disputas sobre a circuncisão. Atos 13, 14, 15, versículo 1 e 2. Ano 50. A terceira visita de Paulo a Jerusalém com Barnabé. 14 anos depois de sua conversão. Gálatas 2, 1. Eles participam do concílio em Jerusalém. Atos 15. Retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia, com Judas e Silas. Atos 15, 32 a 35. Que é ano 50. Ano 51. A segunda viagem missionária de Paulo com Silas e Timóteo. Ele parte da Antioquia para a Síria e Cilícia, Derbe, Listra, Frígia, Galácia e Troade. Lucas se une ao grupo apostólico. Atos 16, 10. Ano 52. Entrada do Evangelho na Europa. Atos 16, de 11 a 13. Paulo visita Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Passa 1 ano e 6 meses em Corinto. Atos 18, 11. A primeira epístola aos Tessalonicenses é escrita. Ano 53. A segunda epístola aos Tessalonicenses é escrita. Paulo deixa Corinto e navega até Éfeso. Atos 18, 18 e 19. Ano 54. A quarta visita de Paulo a Jerusalém para as festas. Retorna a Antioquia. Ano de 54 até 56. A terceira viagem missionária de Paulo. Ele parte da Antioquia, visita a Galácia, Frígia e chega a Éfeso, onde fica por 2 anos e 3 meses. Aqui Paulo separa os discípulos da sinagoga judaica. Atos 19, versículos 8 e 10. A epístola aos Gálatas é escrita. Ano 57. Primavera. A primeira epístola aos Coríntios é escrita. O tumulto em Éfeso.
Paulo parte para a Macedônia. Atos 19, 23 e 20, versículo 1. Outono. A segunda epístola aos Coríntios é escrita. 2 Coríntios 1, aqui tem as referências todas. Paulo visita a região do Ilírico. Vai a Corinto, passa o inverno ali. Romanos 15, 19 e capítulo 1. Coríntios, 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios 16, 6. Isso é ano 57. Ano 58. Primavera. A epístola aos Romanos é escrita. Romanos 15, 25, 28 e outras referências. Paulo deixa Corinto, passa pela Macedônia, navega a partir de Filipos, prega em Troade, faz um discurso aos anciãos em Mileto, visita Tiro e Cesareia. Atos 20, 21, de 1 a 14. Anos 58 a 60. A quinta visita de Paulo a Jerusalém antes do Pentecostes. Ele é preso no templo, levado perante Ananias e o Sinédrio, enviado por Lísias a Cesareia, onde é mantido em prisão por 2 anos. De 58 a 60, foi isso. Ano 60. Paulo é ouvido por Félix e Festo. Ele apela para César. Prega diante de Agripa e Berenice e aos homens de Cesareia. No outono, Paulo parte de navio para a Itália. Inverno, naufrágio em Malta. Atos 27. Ano 61. Primavera. Chega em Roma, habita por 2 anos em sua própria casa alugada. Ano 62. Primavera. As epístolas a Filemon, aos Colossenses e aos Efésios são escritas. Outono. A epístola aos Filipenses é escrita. Ano 63. Primavera. Absorvição e libertação de Paulo. A epístola aos Hebreus é escrita. Paulo parte para uma nova viagem, pretendendo visitar a Ásia Menor e a Grécia. Filemon, 22, que é um capítulo só. Filipenses, capítulo 2, 24. Ano 64. Visita Creta e deixa Tito ali. Exorta Timóteo a permanecer em Éfeso. A primeira epístola a Timóteo é escrita. A epístola a Tito é escrita. Ano 64 a 67. Pretende invernar em Nicópolis. Tito 3,12. Visita Troade, Corinto e Mileto. 2 Timóteo 4, de 13 a 20. Paulo é preso e enviado a Roma. Abandonado e solitário, tendo apenas Lucas dentre seus velhos associados com ele. A segunda epístola a Timóteo é escrita, provavelmente não muito tempo antes de sua morte. Geralmente supõe-se que essas viagens e eventos cobrem um período de mais ou menos 3 anos. E parece que finalmente, ano 67, o martírio de Paulo.
Então, para a próxima semana, se o Senhor nos permitir, capítulo 7, Roma e seus governantes. Do livro que estamos lendo aqui, a história da igreja. O incêndio de Roma. Então, aqui a gente encerra, são 9h31.